Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o jornalista e radialista Otto Wey Neto. Nascido em Sorocaba no dia 21 de março de 1926, Otto Wey Neto é casado com Isabel Crespo Wey, pai de 4 filhos, Afonso Celso, João Carlos, Marina e Marta. Avô de 7 netos, Ramiro, Ramon, Mariana, João Marcelo, Fernando, Felipe e Maria Luísa. E bisavô de 4 bisnetos, João Paulo, Heitor, Martina e Miguel. Graduado em Educação Física com especialização em Administração Esportiva pela USP, Otto Wey foi vereador de Sorocaba e secretário municipal da Educação, Esportes e Negócios Jurídicos. Foi presidente da FUA, a Fundação Baldino Amaral, mantenedora do jornal Cruzeiro do Sul, e vice-presidente da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, a mantenedora da Rádio Cruzeiro FM 92,3. Foi membro da Comissão de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba e da Academia Sorocabana de Letras. É fundador e ex-presidente do Panathlon Clube de Sorocaba, além de fundador e diretor da ACM Sorocaba, OFEBAS, Fundec, da Associação Agropecuária Sorocabana e da Associação dos Cronistas Esportivos de Sorocaba. Possui o mais antigo registro de radialista de Sorocaba, 11.775, de 27 de novembro de 1948, expedido pelo DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo. Otto, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui no Vida Pública, neste programa, trazendo muitas informações e histórias da vida de pessoas que fizeram a história, de pessoas que fizeram a diferença ao longo da jornada. E você, nascido em 1926, tem um dos mais antigos registros de radialista e ainda pelo DOPS. Como é essa história? Eu fiquei radialista por influência do meu pai. O meu pai foi radialista e trabalhou na década de 1932 no aparecimento das primeiras experiências radiofônicas em Sorocaba, né? Porque o rádio no Brasil, ele começou realmente em 1922, através do Roquete Pinto, que fez a primeira transmissão da exposição do centenário da independência. E ele foi lá no Corcovado e conseguiu transmitir a palavra do presidente da República, que era o Epitácio Pessoa. E ali começou, mas ele levou mais de 8 anos parado depois. Só em 1930, 29, 30, é que reiniciaram as experiências radiofônicas em Sorocaba. Aliás, no Brasil, propriamente dito, em Sorocaba foi em 32, 33, né? Mas no Brasil foi em 1929 e 30. Porque os americanos atribuem a transmissão de rádio a um técnico, cientista norte-americano chamado Lee de Forest. Esse técnico teria inventado uma válvula, é uma válvula que ele deu o nome de triodo. Essa válvula triodo, ela que foi, vamos dizer, o primeiro embrião da radiodifusão no mundo inteiro. E aqui no Brasil já existia um padre gaúcho, o padre, até onde dizer o nome, às vezes começam... Precisa dar uma buscada aí. O nome do padre era Roberto Lindel de Moura. Ele fez também não foi um americano lá, ele já antes do americano ele fez isso em 1928, ele registrou a patente dele em 29, né?
E aí o rádio começou a se desenvolver. Então a primeira emissora que eles falam, que teria sido nos Estados Unidos, a primeira rádio que surgiu nos Estados Unidos, onde foi a parte que se desenvolveu mais, foi em 1906. Lá começaram as experiências radiofônicas em 1906. Começo do século passado. Eles estavam na frente. Tanto que a primeira estação de rádio nos Estados Unidos, que foi em 1950, em 50 os Estados Unidos tinha ou melhor, foi em 1922, em 22, tinha 50 receptores nos Estados Unidos. Em 1925, tinha 4 milhões de receptores nos Estados Unidos. Você vê em 4 anos como subiu isso aí, né? Agora, aqui em Sorocaba mesmo, a coisa começou através de umas experiências da escola profissional de Sorocaba, que era na Rua Barão do Rio Branco. Aquela rua se chamava Rua do Comércio. E hoje tem uma loja lá de eletrodoméstico, quase na esquina da Rua Álvaro Soares. Álvaro Soares é a antiga Rua do Hospital. E ali começaram, na escola profissional, o diretor, professor Basilides Godoy, e o vice-diretor, Diógenes de Almeida Marins. Os dois eram, vamos dizer, fanáticos pela radiodifusão, principalmente por causa de um italiano, o Marconi, que na Itália já estava se desenvolvendo isso bastante, né? E eles, então, aproveitando a experiência de um eletricista da Sorocabana, chamado Pedro Pistoresi, esse tinha um conhecimento mais um pouco de rádio, de telegrafia, porque ele lidava com telégrafo lá na Sorocabana. Então, o Pedro Pistoresi e mais esses dois diretores começaram a montar um transmissor na escola profissional. E o transmissor começou a andar um pouco até, né? Mas aí estourou a Revolução de 32 e eles ficaram com medo de que os revolucionários pensassem que eles estavam fazendo alguma coisa que viesse atrapalhar, né, o governo, né? Então, o que eles fizeram? Tiraram todo o transmissor da escola profissional e levaram para a casa do Pedro Pistoresi, que era na Rua Álvaro Soares, na Rua Monsenhor João Soares, antiga Rua das Flores. Então, lá na Monsenhor João Soares, de frente para a Praça Lago do Rosário, ali eles instalaram todo o laboratório, né? Nessa ocasião, apareceu em Sorocaba um jovem que fazia pesquisa também sobre radiodifusão. Era autodidata. Naquela ocasião, todo mundo não existia escola, faculdade disso, né? Esse jovem, chamado Vitor Carone, esse jovem conseguiu fazer um transmissorzinho. Ainda que incipiente, ele conseguiu fazer um transmissor. Então eram dois que estavam fazendo. Era o Pedro Pistoresi com o Basilides Godoy e o Diógenes Marins, e meu pai, que foi lá também, tinha amizade com os dois, né? E ele foi lá também, se meteu nisso para ajudar a fazer isso. Agora, o transmissor que funcionou primeiro foi o do Pedro Pistoresi. Uhum. Em 1900 eu tenho aqui mais ou menos as datas. A primeira transmissão foi mais ou menos em 32, 33. O meu pai, porque da ida da Santa para Aparecidinha, passava na Rua Monsenhor João Soares e da Rua Monsenhor João Soares. E ele irradiou dali da porta, ele irradiou o microfone grandão. Foi o primeiro locutor de Sorocaba, foi meu pai. Depois ficou locutor na PRD9, locutor profissional, que não era profissional porque ninguém vivia do rádio, né? Mas ele foi o primeiro, ele e outros, foram Jurandir Badini Rocha, Caputo Sobrinho, Silvio Betti. Esses foram os primeiros que trabalharam em rádio, né? Então, Otto, você era menino nessa época, né? Como que foi ver tudo isso, né? Não, eu estava com 18, quando eu comecei na rádio, tinha 18 quando começou, anos. Você estava, mas quando você viu seu pai trabalhando na rádio? Eu era molecão, acompanhava ele. Como que foi esse processo de ver seu pai trabalhando na rádio e ouvir
próprio pai falando num rádio. Como que era? Não cheguei a ouvir, porque na minha casa, em Sorocaba, tinha mais ou menos, acho que uns 8 ou 10 aparelhos de rádio, Poxa, se tivesse, 2 ou 3. Um deles era onde era a Faculdade de Filosofia da General Osório. Ali funcionou uma indústria de seda do Trujillo, da família Trujillo, que depois é dono de tudo aquilo, e até onde está hoje, o antigo peladão do Scarpa. Sim. Lá, tudo é da família Trujillo, né? Mas o Trujillo ali tinha um rádio, e era a família do Frank Spears, família Spears de Sorocaba. Eram poucos que tinham rádio em Sorocaba. Sorocaba devia ter, não tinha 10 aparelhos. E que rádio que eles pegavam? Pegavam a rádio São Paulo, que vinha de São Paulo, e conseguiam sintonizar, PRA5. Antigamente eram PRs, e eram por ordem. Então a letra A, depois B, B6 foi a Cruzeiro do Sul de São Paulo, né? Depois a difusora foi PRF3, a Tupi de São Paulo foi PRG2, e assim foi, né? Eram tudo por letras, né? E eu que sintonizava isso, né? Agora, grande força mesmo, a primeira rádio, mais ou menos no estilo de hoje, foi em Pernambuco. Depois veio a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e outras rádios mais, a Farroupilha de Porto Alegre, entende? Que depois foi uma das primeiras FM também, foi a Farroupilha. Que tipo de locução seu pai fazia naquela ocasião? Tudo. Locução, fazia o comercial, cantava, fazia radioteatro, fazia o que ele apareceu na frente do microfone, ele fazia. Tocava piano, sem conhecer nota nenhuma do piano. Nunca aprendeu música, mas tocava violão muito bem. Só não tocava instrumento de sopro, porque não tinha muito fôlego para isso. Mas os outros instrumentos eu tocava. Meu pai chegou a trabalhar num circo, fazendo marimba. Ele pegava garrafas, tipo garrafa de cerveja, e afinava as garrafas dentro de uma escala comum. E ele, com o martelinho, ele tocava a música que você queria ali, como marimba, entende? Que legal. Fazia também, você pegava taças de cristal e fazia isso. E na beira da taça, ele fazia a música que você queria também. Quer dizer, a vocação musical do meu pai foi muito grande. Só que morreu com 48 anos. Morreu jovem, né? Morreu muito jovem. E você? Você entrou na rádio, então, aos 18 anos? 18 anos eu comecei, em 43. Você já queria começar a atuar na rádio mesmo? Comecei na PRD9, fazendo um rádio baile. Rádio baile? Rádio baile, que tinha encosta as cadeiras que a música nós damos. Entende? E aí... Mas era de noite, fazia às 10 da noite, às 10 porque a rádio meia-noite fechava. Toda a rádio fechava meia-noite. Começava a funcionar 7 horas da manhã. As mais ousadas eram 6 horas da manhã, com o programa Caipira. O programa regional brasileiro, mas como é que chama? Música de raiz. Música de raiz. E você viu ou participou de rádios novela, por exemplo, ou não? Participei de algumas na PRD7, escritas pelo Freitas Júnior. Freitas Júnior foi um irmão mais novo do Orlando Freitas, tio do Hélio Freitas, que depois foi um dos fundadores instituidores da FUA, aqui da Fundação Baldino do Amaral. O Freitas Júnior era um crânio em matéria de rádio. Escrevia muito bem, escrevia umas novelas, escrevia programas. Chegou a fazer programa com orquestra no auditório. O auditório da PRD7 tinha 77 lugares. Era pequeniníssimo. É onde é o Bradesco hoje, naquela esquina do Bradesco ali. Na Santa Clara com na Santa Clara. Aí quando ele comprou o Cruzeiro do Sul, ele já tinha rádio. O Cruzeiro do Sul ele instalou mais na Santa Clara. Um barracão que tinha na Santa Clara, ali dentro, né? Mas eu comecei lá na PRD9 e logo depois a PRD9 foi embora para Itapetininga. Foi comprada em Itapetininga. Eu tenho na história do rádio, que eu escrevi nesse livro, tem até por quanto foi vendido. E o meu pai foi um dos que lutou contra essa venda. Ele achava que Sorocaba era a única cidade do estado que tinha 2 emissoras naquela ocasião. Depois Campinas passou, tem Ribeirão Preto também. Mas Sorocaba tinha 2 emissoras de rádio. Era letra D, era D7 e D9. Quer dizer, então era Isso era uma diferença.
Hein? Isso fazia diferença, a letra fazia uma diferença? Não, isso mostra a época em que elas foram criadas. Elas foram criadas exatamente com esse prefixo. A letra A, por exemplo, a PRA5 era a Rádio São Paulo, foi a primeira Rádio São Paulo. Foi ali colocada ali atrás do Teatro Municipal, no Hotel Esplanada, que era alto, eram 3 ou 4 andares, era um dos prédios mais altos de São Paulo. Depois veio o Martinelli e agora o último foi o Banco do Estado, né? E na Avenida Paulista hoje está cheio de antenas e torres de televisão e rádio, né? E é verdade. Agora, por que as rádios naquela época recebiam esses tipos de prefixo? PRD, PRA? Por quê? Eu não sei, quem concedia essas rádios era o Correio e Telégrafo. Tá. E ele não tinha, acho que, como, vamos dizer, controlar isso. Ou ficar dando nomes também, então, né? Protocolava lá no Correio, e tanto que houve uma briga aqui em Sorocaba, uma discussão, qual rádio teria sido a primeira aqui em Sorocaba? Se a D7 ou a D9? E aí? Eu, nesse livro, esclareço perfeitamente. A primeira rádio a funcionar foi a D9. Mas quem tinha o prefixo autorizado antes foi a D7. Mas as duas funcionaram em 33. Só que a D9 funcionou em agosto e a D7 em outubro. Porque a D9 funcionou com o transmissor do Vitor Carone. O Vitor Carone foi lá e ele deu o transmissor, melhorou um pouco o transmissor. Aí a D7, Orlando Freitas, denunciou que eles estavam lá e não tinham autorização para funcionar. Foi todo mundo preso. Foi preso Rafael de Culto, preso não, foi detido, depois solto. Meu pai também que estava lá, não é? E aquela turma que estava com a PRD9. Aí depois o Rafael de Culto, que era o dono da PRD9, depois eu conto por que a briga das duas. Ele então conseguiu outro transmissor na Byton e companhia, que representava no Brasil a Westinghouse. E ele trouxe esse outro transmissor para Sorocaba. O Vitor Carone ajudou a montar o transmissor da Byton aqui em Sorocaba, né? E o Rafael de Couto, o apelido dele era Bizuzzi. O Bizuzzi continuou, fez a rádio antes do Orlando Freitas. A briga dos dois, do Orlando Freitas e do Rafael de Couto, eles vendiam aparelhos de rádio, começaram a vender, não vendiam... O Orlando vendia máquina de costura FAF, era uma máquina naquela época. E o Bizuzzi montou também uma outra loja, hoje onde é a Caixa Econômica Federal, lá no Lago no Mercado, ali perto do mercado. Tanto que a PRD9 foi naquele cantinho lá. E foi feita a primeira torre lá da PRD, torre de madeira. Tem um temporal, a torre caiu. Mas ali funcionou a PRD9. Então os dois queriam vender receptores. O Bizuzzi queria vender o Westinghouse e o Orlando queria vender o receptor Philips. E eles achavam que se tivesse a rádio, vendia mais receptores. E vendia mesmo. E vendia. Né? Então a briga dos dois para montar rádio foi para vender rádio, o receptor de rádio. Né? Naquela ocasião não era estação de rádio. Era estação de rádio. Estação de rádio. Pois bem, naquela época era AM. Como que foi essa transferência para FM na ocasião? Foi uma revolução na cidade? A transmissão da FM, eu tenho aqui um resuminho. Aqui a FM, a primeira rádio foi a Rádio Musical de Goiânia, foi a primeira FM. Depois veio a Rádio Imprensa do Rio, a Eldorado de São Paulo, o Jornal do Brasil, a Globo, né, no Rio, e a Farroupilha do Rio Grande do Sul também foi FM. Aí a FM proliferou. Sorocaba hoje tem mais de 10 FMs, fora as piratas, né? E deve ter algumas piratas por aí. Né? Mas a publicidade era proibida, mesmo nas AM era proibida. Tanto que todas elas eram rádio clube, porque era um clube, ou era rádio sociedade, que era uma sociedade. Pagava mensalidade, o ouvinte pagava mensalidade. Para ajudar a rádio. Para ajudar. Porque ouvir, se você tivesse um receptor, você ouvia o rádio. Pois é, além de ouvir, ainda contribuía também. Né? Para manter a rádio. Então todas elas eram rádio clube. Você pega a Rádio Clube do Rio, Rádio Clube do... Rádio Clube. Por que é Rádio Clube? Por isso a razão. Porque não fazia publicidade. A publicidade começou
em 1930. Aí passou a ser rendoso, a rádio passou a ser um negócio rendoso. Aí sim, os capitalistas entraram na rádio também. E aí começou a mudar todo esse cenário da radiodifusão em Sorocaba. Otto, eu queria que você falasse também, você é um dos incentivadores, um dos fundadores também da Cruzeiro FM. A Cruzeiro FM, que hoje em 92,3, e a gente sabe que foi também uma batalha, né, para vocês poderem trazer a Cruzeiro FM. Até porque já existiam outras rádios aqui. Como foi isso? É o seguinte, periodicamente o Ministério das Comunicações publicava uma relação de canais utilizados e canais disponíveis. E eu li lá que tinha um canal disponível para Sorocaba, que era de uma emissora educativa, não era uma emissora comercial, né? Aí o que eu fiz? Eu levei essa ideia para a loja maçônica Perseverança Terceira, da qual eu sou membro. Eu sou membro da Perseverança desde 1947. E levei para a loja. E o pessoal achou lá, a Irmandade toda, que era uma boa ideia. Porque a Fundação Baldim do Amaral já existia, nós já tínhamos um jornal. A Perseverança já tinha montado o jornal através de uma fundação. Aí nós começamos a trabalhar na rádio, eu comecei no processo. Eu fiz o processo inteirinho. Trouxe um advogado de São Paulo, especialista em radiodifusão. Foi quando ele sugeriu não dar para a Fundação Baldim do Amaral, mas criar uma nova fundação só para a rádio, com os mesmos conselheiros de uma e de outra, né? E foi feito isso, a Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, que é a mantenedora da rádio, que no fundo era a Fundação Baldim do Amaral, porque é uma rádio que não visava lucro, não tinha dinheiro. E o presidente da fundação era o Laelso, e com ele ajudou bastante na instalação da rádio. Equipamento, torre, antena, onde nós vamos colocar? Numa entidade que era ligada à Perseverança Terceira, que é o Monteiro Lobato. Então a rádio funcionou muito bem no Monteiro Lobato, com estúdios próprios e transmissor lá, tanto que o transmissor está lá ainda, né? É verdade. Ainda o transmissor a fica no torre e o Monteiro. transmissor estão lá. É verdade. Como foi o início do funcionamento da Cruzeiro FM? O início? Foi difícil. Foi difícil porque nós íamos entrar com uma emissora educativa enfrentando praticamente 3 emissoras que tinha em Sorocaba. Sorocaba tinha a Rádio Clube, né, que hoje é Boa Nova, se não me engano. Isso, Boa Nova. Tinha a Rádio Cacique, e tinha a Rádio Vanguarda. Aqui, inclusive, você ajudou a fundar também, né? A Vanguarda eu trouxe, eu comprei uma rádio comercial em Tietê, chamava-se Rádio Tietê, eu me lembro, nem o prefixo, era um prefixo velho, entende? Sim. Era da família Camargo Madeira de Tietê. E eles estavam querendo vender a rádio. Eu soube disso através do diretor da Telefônica de lá, que era de Sorocabano, né, vivia aqui em Sorocaba. Ele falou: olha, a rádio lá está à venda, você que é radialista não quer comprar a rádio lá? Eu falei: olha, eu juntei os cobres aí, fui lá e me entendi com o Lafayette Camargo Madeira e compramos a rádio. Montei um auditório lá em Tietê, melhorei o transmissor, funcionou 2 anos comigo na rádio lá em Tietê. Mas a minha carteira de publicidade era de Piracicaba, onde o comércio de Piracicaba tinha interesse em Tietê, porque o tietêense ia fazer compra em Piracicaba. Mas isso, a rádio não ligou, o comércio de Tietê não me ajudou. Os próprios tietêenses sabem disso, porque eu fiz muita amizade em Tietê. Tive gente em Tietê que me ajudou. A família Uliana de Tietê me financiou o auditório, a cabine de som do auditório. O Uliana foi até prefeito. Hoje é dono da Desparquete aqui em Sorocaba. É da família Uliana de Tietê. Então eles me deram. Teve gente que me ajudou bastante, né? A Telefônica de Tietê, que era o Acácio, esse me abriu lá. Fez uma linha exclusiva do transmissor, que era na rua Tenente Gelas, até a rua Enoque Barreira,
que lá tem tudo, tem apelido e tudo, até as ruas lá tem apelido, Rua do Coleginho. Eu mudei para a Rua do Coleginho, então eu fui lá em Tietê, lá, mas fiz um auditório para 100 lugares. Que eu levei programa do auditório, aí passei a fazer rede com a PRD7 de Sorocaba, com a PRD7, conseguia, o grande jornal falado Ford da PRD7 eu retransmitia em Tietê. Bons programas da PRD7 eu retransmitia em Tietê. Mas isso eu não podia continuar. Foi quando eu fui pleitear a ida da minha rádio para Piracicaba. Aí um tal de Negrão lá do Ministério, não tinha nada com o Negrão aqui de Sorocaba. Sorocaba tem 2 famílias de Negrão. Mas não é. Ele falou, olha, vai ser difícil você conseguir se transferir. Por que você não tenta, você é de Sorocaba, por que não, em vez de Piracicaba, não tenta Sorocaba, que é a sua terra? A dificuldade é a mesma. Aí eu falei, boa ideia. Aí esqueci Piracicaba e passei a lidar com Sorocaba. Tive o beneplácito de um deputado federal que queria, Sorocaba não tinha deputado federal, ele queria fazer o colégio eleitoral dele em Sorocaba. Ele ajudou, Ortiz Monteiro, ajudou muito. Eu, quando vim para Sorocaba, era eu e meu irmão. E eu não, nenhum dos nós temos tido comercial para ir na rua, né? Eu tinha muita amizade com o Salomão Pavlovski, não é? E eu admiti o Salomão também como sócio. Tripartite, nós temos 1/3 cada um da rádio, né? E a rádio foi bem, começou bem, entende? A parte comercial, a Vanguarda começou bem. O nome da rádio mudamos, podia ser Rádio Tietê, Sorocaba, aí mudamos para a Vanguarda. E depois disso, então, entrou a Cruzeiro FM, que era educativa, disputar com essas 3 comerciais. A Cruzeiro Sul veio bem depois. E como que foi para a Cruzeiro FM? Veio bem depois. A Vanguarda era comercial. Tanto que o prefixo da Vanguarda inicial não saiu para Sorocaba, saiu para Brigadeiro Tobias. Naquela ocasião, o Ortiz Monteiro falou que Brigadeiro é outra coisa. Sorocaba Brigadeiro Sorocaba, né? Aí o Salomão conseguiu transferir o estúdio, o transmissor de Brigadeiro, transmitimos para Árvore Grande, aqui de Sorocaba, onde está o transmissor da Vanguarda, AM até hoje. FM não, FM é dentro do estúdio. Agora naquela avenida lá, Roberto Simons, aí, né? E no fim, o senhor realizou a questão da rádio da Cruzeiro FM, pela Cruzeiro FM mesmo, né? Porque depois de lá... eu saí depois, houve um problema interno, nunca eu com o Salomão. Salomão sempre morreu meu amigo, grande amigo meu. Só que o meu irmão tem um gênero um pouco mais difícil e tal. Quando o meu irmão quis sair da sociedade, eu falei, eu saio também. Eu já estava meio cansado disso, correndo, indo para Tietê, voltando. Eu ficava em Tietê sábado e domingo, ele vinha para Sorocaba no sábado e domingo, porque minha família morava em Sorocaba. Foi difícil, muito difícil. Aí quando surgiu essa oportunidade de criar uma nova rádio aqui, mesmo cultural, a Fundação Balneário Marão encampou a ideia. Hoje a Cruzeiro está na Fundação Cruzeiro do Sul, mas a Fundação Cruzeiro do Sul é o apêndice. E na época que vocês fizeram os testes, né, o início da Cruzeiro FM foram os testes feitos com músicas orquestradas. Uma orquestrada, fantasia só, né? Não podia falar, não podia dar prefixo, só podia pôr no ar o sinal da rádio, né? E o sinal era muito bom, só que a localização no dial era muito ruim, 1560 quilociclos. Era no fim do dial, tinha rádio que não pegava, acabava o rádio e pegava a madeira. Aí o Salomão conseguiu jogar ela entre a Rádio Clube e a Cacique. Então ficou melhor a AM lá. Era difícil conseguir um canal aqui, porque estava coalhado aquela coisa. Muito bem. Otto, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Estamos falando de uma matéria que eu gosto muito. E o tempo é curto, né? Mas eu agradeço a sua participação no Vida Pública de hoje. Muito obrigado a vocês de darem a oportunidade de contar um pouco dessa história do rádio de Sorocaba. E que é muito grande. Pena, né? que esse meu livro não foi reeditado mais, né? Mas até hoje ele é oportuno. Quem sabe não será reeditado, não é verdade? Tá bom. Tudo pode acontecer, né? Muito obrigado a vocês. Obrigado, Otto. O Vida Pública de hoje conversou com o jornalista e radialista Otto Weineto. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia.
Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Judar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo!